Bom, bom dia aí. Tudo bem? Bom dia. Vamos aqui, minha exposição, eu vou tratar basicamente, né, da origem, né, do PTB, no sentido da origem, algumas coisas pregressas, exatamente a sua constituição em 1945, e o meu foco posterior vai centrar exatamente, né, na radicalização que o PTB vai ter e, sobretudo, na sua expressão, que a gente pode chamar aqui de nacional popular, que está encarnado exatamente na figura do Brizola e no movimento, né, em torno dele, que a gente pode chamar de brizolista ou brizolismo, né, que vai ser exatamente aquela expressão, né, que eu vou defender aqui, né, de uma perspectiva nacional popular terceiro-mundista. Bom, o PTB, na verdade, ele não nasce do nada, ele tem um pré-histórico, né, digamos assim, pelas várias variáveis, né, que existem, até chegar exatamente a culminar na existência desse partido. A origem, até ontem o Requião falou de um partido operário, né, até estava falando com o Brizola Neto e o Evaldo, que eu nem conhecia, no final logo no início da República, mas vão surgir, evidentemente, assim, já no início do século XX, várias agremiações de caráter, né, socialista, ainda que não eram socialistas no sentido marxiano, quer dizer, o conhecimento da própria obra do Marx era muito escasso aqui no Brasil, né? A leitura geralmente era feita de segunda mão, com um resumo do Capital que vai surgir nas primeiras, nas duas, acho que anos 20, talvez, né? Um certo resumo da obra do Capital. Mas o conhecimento de Marx era muito pequeno, entretanto, já era de conhecimento, talvez mais popular aqui, ou pelo menos um acesso à obra do Bernstein, e também da perspectiva do socialismo fabiano, que marcou exatamente o Labour Party, o Partido Trabalhista Britânico. Bom, só para citar alguns deles aqui, eu vou falar, houve o Partido Socialista, né, criado em São Paulo, em 1902, e a União Socialista do Brasil, que foi criada no Rio de Janeiro, já no contexto da Revolução Russa. É importante também a gente pensar que a Revolução Russa vai ser uma onda, né, aqui no Brasil, que vai atingir e vai influenciar a formação dessas agremiações. Então, entre 1919 e 1920, temos esses partidos assim, socialistas locais, né, que é o Partido Socialista Cearense, o Partido Socialista Baiano, o Partido Operário lá de Petrópolis, o Partido Operário Independente e o Partido Trabalhista, esses últimos aí criados no Rio de Janeiro. E a perspectiva deles, voltando, não era de um socialismo de ruptura, mas uma característica daquele socialismo ainda evolutivo, que vai ficar marcado exatamente na obra do Bernstein, que a Rosa Luxemburgo vai polemizar com ele, e, mais uma vez, né, das influências do Partido Trabalhista Britânico, dessa corrente socialista fabiana. Tá? Também não podemos, obviamente, omitir aqui a importância que havia o movimento anarquista, né, nas primeiras 2 décadas do século passado, e a formação do Partido Comunista do Brasil, PCB, né, em 1922, que vai ser um marco depois com a formação do Bloco Operário Camponês. O Partido Comunista ainda não era tão grande na década de 20, mas já nos anos 30, com a formação da NL, ele vai ser, obviamente, uma opção, ou seja, ele vai ser uma realidade dentro do movimento político, social no Brasil, na formação social brasileira. Já também no contexto da década de 20, temos que citar uma figura muito importante no campo da esquerda, que foi o Maurício de Lacerda. Para quem não sabe, o Maurício de Lacerda foi pai do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, cujo nome é Carlos Frederico, Carlos de Karl Marx, Frederico de Friedrich Engels. Isso é interessante. Ele foi orador, inclusive, da chegada do Prestes, um dos oradores, né? Participava ativamente na juventude da NL. O Maurício de Lacerda, ele como deputado, na época do Arthur Bernardes, ele vai estabelecer, em linhas gerais, aquilo que vai ser a CLT. E o Arthur Bernardes, dentro daquele contexto de tratados internacionais, ele vai aceitar a edificação exatamente dessas leis. Contudo, Washington Luiz não vai efetivá-las. Não vai efetivá-las. Lembre-se aquela máxima do Washington Luiz, né? Questão social é caso de polícia. Coisa que o Vargas exatamente vai romper quando vai transformar as questões sociais em caso político.
Então, os tenentistas, também é importante frisar aqui, uma das suas frações, para além do Prestes, que a gente reconhece ele já no campo progressista, tinha tendências socializantes, né? Inclusive o Miguel Costa, ele vai formar, inclusive, um partido socialista. Bom, como já falei de Vargas, a era Vargas, ela tem como a sua marca exatamente a borderização do Estado brasileiro, né? É toda no conjunto que vai ter de 1930 a 45 um salto qualitativo na nossa formação. Não vou nem me ater no final da CSN, mas a gente pode pensar no papel que vai ter o DASP na reestruturação, na reforma do Estado. Concursos públicos, por exemplo, o crescimento das universidades públicas e a incorporação dessas leis sociais. Também é importante frisar aqui que o Congresso Revolucionário de 1932 vai criar um Partido Socialista Brasileiro, e tendo como uma das suas lideranças máximas o Juarez Távora, que era tenentista, como vocês sabem, né? Mas esse projeto desse Partido Socialista não vai vingar. Dentro do conjunto, né, das pessoas que participaram, começa a haver dissidências, achando muito aguado, muito róseo aquele partido, muito brando, né? Quer dizer, o seu programa era, no máximo, umas pequenas reformas, não tinha um programa sistematicamente socialista. Nesse contexto, também, em 32, dentro dessas dissidências que vão se formar, vão formar um partido cujo nome era Partido Trabalhista do Brasil. Ora, em 37, ainda antes do Estado Novo, vai ser criado também um Partido Nacional do Trabalho, feito por lideranças sindicais vinculadas a Getúlio Vargas, e Vargas era muito simpático a essa agremiação, né? Mas o programa também ainda não apontava nenhuma ruptura, né? Pelo menos com o capitalismo, ainda tinha essa perspectiva bem social-democrática e evolutiva. Mas, mais ou menos frisando, Vargas foi muito simpático à formação dessa agremiação. Bom, passando já os anos, vamos chegar a 1945, com o contexto da redemocratização, do pós-guerra, e ali vai ser criado o Partido Trabalhista Brasileiro, esse marco que nós vamos ter aqui nas nossas agremiações políticas. Geralmente a história que nos contam, né, do PTB, né, que estava faltando filiados, aí aproveitaram exatamente o pessoal lá do Ministério do Trabalho, funcionários públicos, terem que assinar a ficha de filiação para dar o número suficiente de filiados. Mas isso é uma parte da história, né? Essas agremiações pré-existentes, muitos dessas figuras que estiveram participando desses partidos, dessas pequenas agremiações, vão se juntar ao PTB. Uma delas, inclusive, vai ser o Alberto Pasqualini, que é importante falar rapidamente dele, que veio da União Brasileira Social, acho que era esse nome, União Social Brasileira, tá? E vai dar um conteúdo teórico ao partido, de vários discursos que ele vai fazer ao longo dos anos 40, dos anos 50, e mais marcadamente ainda dentro dos limites, dentro do socialismo reformista, dentro de uma linha tradicional da social-democracia. A radicalização do Partido Trabalhista vai se dar, sobretudo, com a morte do Vargas, com a emergência, inclusive, da figura, como vocês sabem, do João Goulart, que vai ficar estigmatizado quando for ministro do Trabalho, pelo setor da elite brasileira, alguns da representação, inclusive, tendo representação com alguns militares, que vão pedir a cabeça dele com o aumento do salário mínimo. Com a morte do Vargas, com aquela comoção pública, inclusive com uma mudança que vai ter o PCB naquele contexto, é importante dizer que o PCB, nesse contexto do segundo governo Vargas, vai se opor, é o momento talvez mais radical da história do PCB, uma certa influência, inclusive, da Revolução Chinesa, mas percebendo aquele movimento de massa, trabalhadores, inclusive a Voz Operária, vai ser um dos alvos, a classe operária, o jornal Voz Operária, vão ser alvos, né, dessa massa popular. Há uma revisão com relação ao trabalhismo e o Partido Comunista vai se aproximar dos trabalhistas. Essa radicalização, temos que citar alguns nomes para além do Janco, né? Sérgio Magalhães, Almino Afonso, o Hermes Lima, que era do Partido Socialista, mas vai ser muito próximo a essa corrente trabalhista, né? E a figura também ainda do Santiago Dantas, ainda que não
esteja longe de um certo radicalismo que vai ter o PTB, mas vai ser uma figura de proa importante como intelectual dentro desse partido. Mas a sua maior expressão, não podemos negar aqui, vai estar em torno da figura do nosso saudoso Leonel Brizola, né? O brizolismo vai ser a marca exatamente maior dessa radicalização do trabalhismo do Brasil. A figura do Brizola, não vou falar aqui a trajetória dele, mas ele é uma expressão do contexto da década de 50, quando vão se formar, a partir sobretudo da Revolução Chinesa, os chamados movimentos de libertação nacional, né? Como sabemos, ali vai ter a Guerra da Coreia, vai ter a Guerra da Indochina, que na verdade vai ser o Vietnã, depois Camboja e Laos, e sobretudo, duas expressões. Uma bem próxima a nós, que é Cuba, com a Revolução Cubana de 59, que inicialmente tem um marco nacional popular e vai avançando no caminho do socialismo, e a Revolução Argelina, né, que a gente não pode esquecer aqui a importância que teve a Frente de Libertação Nacional durante aquele processo de revolução contra a colonização francesa. Então, é a hora e a vez do terceiro mundo. O terceiro mundismo aparece enquanto uma ideologia, enquanto um movimento político. E isso contamina os países do terceiro mundo. Expressões, inclusive, como o próprio Mao. O Mao fala, o caminho da China é próprio. Não vamos reproduzir o modelo soviético, da Revolução Soviética. Até porque não tinha tanto operariado na China, e a força motriz ali era o camponês. E isso vai ser também reproduzido na Revolução Argelina. E, nesse contexto, né, é importante dizer que um intelectual vai emergir ali na Revolução Argelina, martinicano, embora o seu sucesso, a sua notoriedade vai ser na África, é com o Francis Fanon, Os Livros Condenados da Terra. Eu desconheço se o Brizola conheceu esse livro, mas diria que o Brizola é uma expressão daquelas lideranças que o Fanon cita ao longo do seu trabalho, né, desse belo livro, né, pessoas que encarnam exatamente esse movimento. E o brizolismo, o Brizola e o movimento em torno dele vai ser essa expressão tupiniquim disso. Então, não sei se vocês estão muito a par das teses do Fanon, mas ele fala exatamente da questão da cultura nacional, da soberania nacional, a questão do papel do imperialismo e o recurso à violência não como um fim em si, mas como meio exatamente a alcançar o objetivo, que exatamente é romper com a figura do colonizador. Se a gente lê o Fanon, esquecendo um pouco Sartre, Fanon é mais ameno com relação à violência, com relação ao próprio prefácio que o Sartre faz a esse livro dele. Inclusive, até o Fanon pensou em responder ao Sartre, mas ele não teve tempo. O Fanon morre logo depois do lançamento desse livro. Já estava com leucemia, inclusive, quando ele escreveu esse livro. Um outro autor, expressão política, que vai ao encontro do Brizola e do movimento brizolista, e que, inclusive, cita Brizola em alguns dos seus artigos, é a maior expressão intelectual do campo da esquerda peronista, que é o John William Cook. Apesar do nome, ele é argentino, tá? O John William Cook era um político vinculado ao Perón, e com a queda do Perón, ele vai ser o secretário, digamos, do movimento peronista, fazendo o elo de Buenos Aires com a Espanha, com Madrid, e com a Revolução Cubana, ele vai se deslocar para Cuba, e vai ficar muito próximo a Che Guevara. Ali ele vai dar as bases de radicalização do movimento peronista. O peronismo tem uma diferença com o varguismo. Se Vargas criou dois partidos, PSD e o PTB, o PSD se apropriando exatamente de muitos interventores, aquela base dos interventores e de setores agrários, o PTB com setores populares do varguismo. O peronismo não teve isso. Ele fez o Partido Justicialista juntando a direita peronista e a esquerda peronista. Isso vai gerar exatamente um verdadeiro duelo, né, dentro do campo do peronismo. E o John William Cook, ele segue muitas diretrizes próximas ao Fanon, né? O papel da violência, a questão do anti-imperialismo. Aliás, eu desconheço se ele conhecia a obra do Fanon. Talvez tenha lido até o prefácio do Sartre, não sei, desconheço. Mas, digamos que há muita convergência das posições do Cook, né, com o Fanon. Então, são duas expressões intelectuais e políticas, né, que expressavam esse movimento terceiro-mundista. Como dizia o John William Cook, o caminho da Argentina vai ser um socialismo nacional, ou seja, um socialismo das suas características,
que inclusive teria que englobar setores da média burguesia e da burguesia nacional, coisa que vai ao encontro, a uma identidade da proposta da esquerda do PTB, expressa na figura do Brizola, mas também de outras expressões, de outras lideranças daquela época, né, da primeira metade da década de 60, que tinham esse papel do caminho do socialismo do Brasil passar por uma articulação com os setores da burguesia. Não necessariamente que a burguesia fosse condutora. Essa era até uma posição do PCB. A sua dissidência, que é o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, já vai também apoiar essa posição, mais com a liderança da classe trabalhadora, a hegemonia da classe trabalhadora. Então, mais uma vez, retornando a isso, o brizolismo é a expressão que eu posso falar aqui do populismo de esquerda. Quando eu falo populismo aqui, não é a mesma acepção que a escola da USP constituiu, denegando isso, taxando, classificando, isso a gente encontra sobretudo na obra do Francisco Verfort, que vai ser um dos criadores, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, negando exatamente a esse movimento nacionalista, né, a formação de uma consciência crítica da classe trabalhadora. Isso vai ser muito refutado posteriormente, temos autores aí como Renato Ortiz, o Daniel Pecot, são os primeiros a emergirem e criticar essa posição uspiana, né, reconhecendo que esse nacionalismo, né, de toques terceiro-mundistas, exatamente foi o grande movimento mobilizador. Como diz o Laclau, a contradição povo versus bloco no poder, ela ultrapassa a questão das classes sociais. Ela, obviamente, em última instância, são as classes sociais, mas ela incorpora outros elementos unificadores, que exatamente vencer essas bandeiras anti-imperialistas em luta da soberania nacional. Ou seja, há populismo de direita e populismo de esquerda. E isso, em hipótese alguma, significa obliteração de uma consciência crítica da classe trabalhadora, dos setores populares. Então, e aqui no Brasil, uma das expressões teóricas, né, desse contexto, embora não cite Leon Cook, acho que ele desconhecia, e certamente conheceu o Fanon, a obra do Fanon, e era um intelectual vinculado ao PTB, era o Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos, juntamente com o Álvaro Vieira Pinto, membros integrantes do ISEB, o Guerreiro sai ainda, acho que em 58, do ISEB, 58 para 59, vão dar bases fundantes desse pensamento nacional popular, desse nacionalismo revolucionário. A obra do Guerreiro, dos anos 60, da primeira metade dos anos 60, ela foca muito nisso. Tem um texto, um livro dele sobre soberania nacional, inclusive tem na orelha do livro citações ali, elogios do Nelson Werneck Sodré, do jovem Teotônio dos Santos e do jovem Rui Mauro Marini. Lembrando que o Guerreiro Ramos foi professor dessas duas grandes figuras e expressões intelectuais. E o Guerreiro vai constituir muito bem essas suas teses, as bases das suas teses, no livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira, né? Ali podemos ver uma analogia das suas teses, tal qual Vieira Pinto, mas eu não vou entrar no Álvaro Vieira Pinto, que eu conheço muito menos. São dois calhamaços aquele livro dele, Consciência e Realidade Nacional, nunca consegui ler todo. Mas o Mito e Verdade, exatamente, ele vai discutir essas bases diretrizes para um caminho próprio do Brasil, e daí uma grande crítica que ele vai fazer ao Partido Comunista Brasileiro naquele contexto. A questão da importação de modelos de ideias, né? Se a direita também importa modelos, a esquerda também importa. Então é necessário pensarmos aqui qual modelo de caminho para o socialismo que vamos indicar na formação social brasileira. E ali a questão, ele bate muito essa questão do nacionalismo, tanto no aspecto econômico, mas como também no aspecto cultural. Como vocês sabem, Guerreiro Ramos vai sucumbir em 64, porque ele vai entrar também na lista dos caçados, juntamente com o Leonel Brizola. O Guerreiro ele vai ser eleito, inclusive, como deputado pelo PTB, creio que pelas sobras dos votos do Brizola. Brizola teve 250 mil votos aqui no estado da Guanabara. Equivale mais ou menos, na época, cada 3 cariocas, um votou em Leonel Brizola. Isso foi suficiente, certamente, para arrastar Guerreiro Ramos e acho que também o Roland Corbusier. Foram 2 grandes intelectuais isebianos que tiveram um mandato parlamentar.
mas não tinham muito voto. A verdade era essa. Né? Quem tinha voto era o Brizola, que era uma expressão de uma grande liderança. Bom, indo para os finalmente, né? Quando há 64, sabemos já da história do exílio de João Goulart e de Brizola, há já na década de 70, né, o retorno, né, dessas bandeiras nacionais populares, quando vão reconstituir o Partido Trabalhista Brasileiro em Lisboa. É todo um processo até chegar a esse Congresso de Lisboa. E dois grupos expressavam muito bem isso. Era o grupo da Europa, cito aqui, inclusive, o Clóvis Brigagão, como uma das suas expressões, o Pedro Celso Shoa Cavalcante, muito atenados com as perspectivas da social-democracia. E o grupo do México, que era Teotônio dos Santos, Neiva Moreira, Francisco Julião, entre outros, uma pegada mais terceiro-mundista. A grande originalidade do PTB, da Carta de Lisboa, para depois se tornar o PDT, quando for roubada a legenda, como a gente sabe a história, né? Vai parar no colo da Ivete Vargas, graças ao general Gobiri. O PDT tinha essa originalidade, né? De uma articulação do programa da social-democracia, que era muito crescente naquela época. Lembremos aqui da vitória do Mitterrand, em 1980, o Felipe González, na Espanha, em 81, embora o González vai ter uns desvios, que a gente sabe muito bem, vai ser um dos primeiros sociais-democratas a adotar alguns remédios neoliberais. Mas, na época, vivíamos essa expectativa desse crescimento dos partidos socialistas na Europa, sem falar, inclusive, na figura do Willy Brandt, que já vinha sendo a principal expressão europeia dessa corrente. E, por outro lado, o Grupo México, o Grupo Mexicano, expressando essas posições do terceiro-mundismo, que iam muito bem. Lembremos aqui de todo o conjunto de revoluções de libertação nacional que atravessaram os anos 60 e 60, depois da Argélia. Lembremos aqui da África Portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, figuras de expressão com Agostinho Neto, Samora Machel e Almir Cabral. Sem falar também dos movimentos revolucionários de corte nacional popular que estavam presentes aqui na América Latina. Lá na Argentina, os herdeiros dessas teses do John William Cook estavam presentes, estiveram muito presentes nos anos 70, foi o grupo dos montoneiros. Né? E na Colômbia, eu cito aqui o movimento 19 de Abril, que é uma extração da juventude da ANAPO, a Aliança Nacional Popular, que, como sabemos, era um grupo muito expressivo ao lado das Farc. O M19 não tem nada a ver com aquilo que é expresso no seriado do Padilha Narcos. Né? Parece um bando de porra louca de estudantes, 2 dezenas. Não. O M19 chegou a ter mais ou menos 10 mil militantes. 8 mil atuando depois ali como exército nas florestas da Colômbia, embora fosse um grupo de origem cubana. E também sem falar do sucesso que teve a Revolução Sandinista, que também era um caminho específico ali, misturando cristianismo, nacionalismo e as bandeiras socialistas. E o PDT, nesse contexto, que eu acho que é o momento melhor do PDT, né, que vai ser nos anos 80, era o partido, a agremiação por excelência aqui no Brasil, que expressava mais ou menos essas correntes. Então, conseguia articular muito bem um aspecto da social-democracia, expressava teses da social-democracia, mas, ao mesmo tempo, as articulando com as bandeiras nacionais populares. É importante, então, para terminar, que o brizolismo traz consigo toda essa ideologia do nacionalismo popular revolucionário. Inclusive, isso é muito bem definido do livro do Paulo Schilling, que eu tenho que citar aqui, Como se coloca a direita do poder, que, a despeito de alguns problemas daquele livro, das críticas que ele faz, acho muito injustas, ao João Goulart, inclusive também a figura do Luiz Carlos Prestes, mas ele define muito bem, sintetiza muito bem o que vem ser esse nacionalismo popular revolucionário, que depois, anos mais tarde, muito bem sistematizado isso, do ponto de vista teórico, pelo Ernesto Laclau, ou Laclau, como alguns chamam também, mas é a pessoa, naquele livro dele, Política e Ideologia na Teoria Marxista, ainda quando ele estava bebendo muito nas fontes de Louis Althusser, ele consegue sintetizar muito bem essa expressão ideológica, dessa corrente ideológica, que vai ser a expressão máxima do terceiro mundismo. Para finalizar, eu acho que essa ideologia nacionalista, popular, revolucionária, ou ideologia
o nacionalismo popular, ele ainda tem a sua razão de ser, né? Estamos vivendo um contexto muito, muito difícil de perda de soberania nacional, e acho que essas bandeiras têm que ser cada vez mais resgatadas pelo campo da esquerda, que se perdeu muito no plano identitário. Nada contra as bandeiras identitárias, ao contrário, são muito importantes, mas elas têm que ser articuladas com um projeto nacional popular, um projeto macropolítico. A minha posição aqui, também eu sou membro da Fundação Maurício Grabois, estou hoje no Partido Comunista do Brasil, é cada vez mais buscarmos a construção de uma frente, nos moldes da Frente Ampla Uruguaia, onde os partidos têm a sua autonomia relativa, mas é uma construção de uma frente permanente, no qual ingresse todos esses partidos de esquerda com um projeto nacional. Logicamente, sem perder suas identidades, as bandeiras também da chamada micropolítica ou do avanço dos direitos civis, que são característicos desses movimentos identitaristas, terão que estar presentes, mas articulados com um projeto nacional popular, em torno de uma liderança que tem que ser construída, que algumas já existem, acho que a própria figura do Roberto Requião é uma expressão disso, e os partidos pensarem menos em si, né? Isso falo para todos os partidos do campo popular, e buscarem um programa minimamente comum para exatamente tentar derrubar, né, esse projeto infame, neoliberal, de toques fascistoides, que foi constituído ao longo dos últimos meses. E como nós estamos vendo, nas ruas estão se esgotando, né? Está se esgotando. E eu acho que temos que dar uma resposta, inclusive no próximo ano, nas eleições municipais. Pode ser a primeira grande resposta negativa, exatamente, esse projeto aí, que está destruindo exatamente a soberania nacional. Muito obrigado.